Pronto. Tá entrando, calma. Compartilhando então aqui. Calma, entrou. Olha só. Nós vamos falar agora sobre retas e ângulos. A parte de geometria que fala sobre retas e ângulos. A última coisa que nós falamos, relembrando aí, foi sobre ângulos complementares e suplementares, ok? Só lembrando, pessoal, ângulos complementares. Quando eu falo em complemento, eu lembro de quê? De 90 graus. Quando eu pedi o complemento de um determinado ângulo, né, de uma determinada medida de um ângulo, é só vocês lembrarem o que falta para completar 90 graus. A mesma coisa, suplementares. É o que falta para completar 180 graus. Aí nós fizemos um exercício que falava sobre ângulos. Como que eu posso fazer a leitura de um ângulo? Vocês viram que são de 3 formas diferentes, né? Eu posso ler um ângulo, o vértice com aquele chapéuzinho, né? Vale a pena desenhar aqui para vocês relembrarem. Deixa eu colocar aqui, vou desenhar aqui nessa tela mesmo, ó. Eu vou colocar aqui a abertura deste ângulo. O vértice é o vértice A maiúsculo. E aí eu tenho aqui, né, um ponto B, ou seja, eu tenho a formação, né, do segmento de reta. Vou colocar B. Tenho aqui AB e eu tenho esse aqui, ó, esse outro segmento aqui, AC. AB e AC são o quê? Lados. Nós vimos isso, né? Lados do meu triângulo. E a abertura, esse espaçamento aí entre as duas retas que partem desse mesmo vértice A, é o que eu vou chamar de quê? De ângulo. Ok? Expressa em graus. E aí eu posso ler isso aqui da seguinte maneira, né? Eu posso ler simplesmente A, cadê? A maiúsculo com... Não saiu, não tem jeito. Fixa. Pronto. Eu posso ler A com o circunflexo, né, que significa o ângulo A. Eu posso ler O, posso ler B maiúsculo, posso ler B, A sendo o ângulo no meio, até C. Aí eu só vou colocar... Não entendi. Você está na página 24, né? Eu estou na página... Eu vou explicar ainda a página 24, mas eu estou relembrando aí o que nós vimos das páginas 20, 21 e 22. Só relembrando. Tá, ok. Porque vocês têm mania de falar uma coisa aqui agora, daqui a pouco já era. Então, BAC, e eu posso também ler o contrário, né? C, só que o A no meio. Sempre o ângulo no meio. O vértice, né? Vou dizer assim. Sempre o vértice do ângulo no meio. Então, CAB. Aí agora é só você colocar o chapéuzinho, ó. Ah, tá vendo? Então, tem o ângulo A, eu tenho BAC, né? E eu tenho CAB. Tranquilo? A letra do centro, do meio, entre B e C, é sempre o vértice, ok? De modo que eu não posso colocar nenhuma dessas letras aí, B ou C, no centro, no meio, né? Porque senão você vai estar julgando que o vértice é B ou C, e não é. Você está vendo ali que é o vértice A. Dentro dessa linhagem de ângulos, nós vamos agora falar sobre retas e ângulos, ou seja, ângulos formados em posições relativas entre duas retas, cortadas por uma transversal. É o que nós vamos ter aí na página 24. Acompanhem o slide aí. Vamos apagar aqui o que eu fiz, só para relembrar. E não esqueçam, complemento 90 graus, suplemento 180 graus. É o que falta para completar. Tranquilo? Deu uma cortada aí, né? Bom, aqui, pessoal, já é...
aqui já é a parte de trocando ideias. Eu vou deixar ela aqui quietinha. Eu vou interromper aqui. E eu vou lá no manual de vocês. E aí eu consigo visualizar aqui, né? As páginas, né? 24 e 25. E trocando ideias está lá no slide. Então vamos lá. Sétimo. Página 24. É a 25 que tem atividade. Sim, é a 25 que tem trocando ideias, mas está no slide. Então eu preciso explicar agora o conteúdo da página 24. Exatamente. Então temos aí, ó, ângulos e retas e ângulos. Vou aumentar mais aqui, mas vocês acompanhem no manual aí, porque às vezes pelo celular a letrinha fica bem miudinha aí, não consegue, né, visualizar. Então nós temos aí retas e ângulos. Existem diferentes formas de traçar retas paralelas. Aqui utilizaremos régua e esquadro. Vamos então traçar uma reta paralela à reta R abaixo, passando pelo ponto P. Vocês devem ter visto, pessoal, sobre retas paralelas, retas perpendiculares, retas oblíquas, o ano passado, né, com a professora Arlene. Então, vocês têm conhecimento do que é cada tipo de reta. Ele está desenhando aí retas paralelas. Nós também já falamos sobre... Deixa eu ver. Não, nós começamos de circunferência, né? Circunferência, aí a gente foi para ângulos complementares e suplementares, mas esse conceito de retas paralelas, perpendiculares, oblíquas, vem do sexto ano, tá? Então, o que são duas retas paralelas? Relembrando, são retas que nunca se cruzam. Então, primeiro, se vocês observam, ele desenhou uma reta R. Ele colocou um ponto P aí, fora dessa reta R. Ele escolheu aí lá em cima, tá vendo o pontinho P aí? Aí ele fez a reta R e tal. E em seguida ele traçou em vermelho aí a reta S passando pelo ponto P. Né? E ele dá passo a passo aí como deve fazer usando esquadro e régua. Ok? O esquadro é só para você ter o espaçamento ideal entre uma e outra, porque se tiver qualquer diferença no espaçamento, elas vão se cruzar se você prolongar uma delas, ok? Então, o esquadro, né, ajuda a não ter erro nenhum aí no espaçamento entre uma e outra. Mas é obrigado a usar esquadro? Não é obrigado. Se você tiver a régua e medir, por exemplo, a ponta aqui, ó. Vamos anotar. Se você medir a ponta aqui, deu 2 centímetros, ó, daqui até aqui. Fiz de verde aí. Mas você mediu aqui e deu 3, elas não estão paralelas. Se aqui deu 2 e aqui deu 3, não estão paralelas. Aí, você mediu aqui, deu 2, aqui também deu 2, pronto. Estão paralelas. Estão obedecendo aí a mesma distância entre uma e outra. Então, elas não vão se cruzar nunca. Ok, pessoal? Se elas não vão se cruzar nunca, elas são paralelas. Então, ele traçou duas retas aí. Reta S paralela à reta R. E o que mais? Depois, de maneira como foi construída, né, da maneira como foi construída a linha S, é paralela a R, como eu expliquei, né? As duas nunca vão se cruzar, são o quê? Paralelas. Isso pode ser representado por... Olha a representação aí agora de duas retas que são paralelas. Você vai colocar R, sempre minúsculo, né? A gente sabe que a representação de uma reta, né, por letras é sempre minúsculo. Já um ângulo representa por uma letra maiúscula, tá? Importante esses detalhes aí. Então, R barra barra. Tá vendo? Não são barras oblíquas, né? São o que? Na vertical. R barra vertical, S. É o símbolo que representa R paralela a S, ok? Linhas paralelas aparecem ainda em outras situações. A figura abaixo, por exemplo, representa a planta de um cruzamento de vias. Olha aí. Então, nós temos a via principal,
E cortando em verde aí, né, essa via principal, nós temos o T, ou seja, uma nova via cruzando aí a via, né, formada pelas retas R e S, ok? Então, quando uma transversal corta um par de linhas paralelas, há algumas propriedades envolvendo ângulos que podem ser investigadas. Aí, dando seguimento aí, observe a figura a seguir, em que a transversal T corta duas linhas paralelas. Vamos observar aí, ó, a reta T cortando as duas retas paralelas R e S. E aí ele destacou para vocês aí um ângulo em verde e um ângulo em amarelo. Tanto vocês observam na telinha como no manual de vocês aí. Então, o ângulo A e o ângulo B. Aí o rapazinho disse assim: parece que os ângulos são iguais, mas como verificar isso? Aí a professora disse, né? Podemos verificar isso usando um transferidor, lógico. Para você medir em graus um ângulo, você tem que usar o transferidor, ok? Mas, pessoal, dentro desse conceito que a gente está vendo aqui de retas paralelas, cortadas por uma transversal, nós nem precisamos pegar o transferidor para dizer que dois ângulos têm a mesma medida, ok? Então, olha só, ela falou, né? Podemos verificar isso usando o transferidor, medindo o ângulo A primeiro e depois medindo o ângulo B. Uma alternativa, claro e óbvia, é usar o que? O transferidor. O que mais? Aí usou o transferidor, olha só. Usou o transferidor e o A mediu quanto? Olha para o transferidor, ele projetou esse tracinho que o transferidor tem. Olha aí, muita gente até hoje talvez não saiba usar o transferidor. Todo transferidor ele tem esse tracinho aí que eu estou fazendo em verde aí, ó. Vou fazer de vermelho para diferenciar. Tem esse tracinho aqui, ó, no meio dele, ó. É aonde você vai projetar no vértice do seu ângulo. De vermelho aí. Projetou, depois centralizou o seu transferidor em 0 graus ou 180 graus, você vai ter a abertura. Se você projetar em 180, ele vai parar onde ali? Em 120. Se você projetar em 180 e a abertura, né, a reta T aí, ela vai ficar em 120. De 120 a 180, você tem 60 graus de abertura. Mas ele projetou aí em 0 graus e a abertura foi até onde? 60 graus. Então, o ângulo de A mede 60 graus. Quando ele foi para B, medir B, que está na figura 2 aí, do lado direito, você viu que deu também 60 graus. Então, eu tenho o quê? Que o ângulo A é o quê? Em geometria eu falo o quê? Eu falo igual? Eu uso igual em geometria ou uso congruentes? Congruentes. Congruentes, né? Mas eu posso dizer, né, assim, de forma geral, que os dois têm a mesma medida, são iguais, né? Então, A é o quê? Igual a B. Viram aí, né, pessoal? Então, primeiro desenhou duas retas RS, traçou uma transversal e destacou esses dois ângulos aqui. Observa, pessoal, que esse ângulo em verde está acima da reta R. E o ângulo em amarelo está acima da reta S. Observe essa característica. Ângulos que estão acima das retas que são paralelas. Eles têm medidas o quê? Iguais. Mas eles recebem nomes especiais. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai destacar em cada situação e os nomes especiais que eles recebem. E eles sempre terão medidas iguais. É importante a memorização aí. O que mais? Aí eu tenho aí, né? Percebe o que ocorreu? A medida dos dois ângulos é a mesma, 60 graus. Note que o ângulo A está em uma posição correspondente à do ângulo B, da reta abaixo. Por isso dizemos
que são ângulos correspondentes. Ok, pessoal? Então, tanto faz se eu tiver o ângulo formado acima da reta R ou acima da reta S, mas nas posições diferentes. Observa aqui que agora temos o ângulo E e o ângulo F. Não estão na mesma posição daqueles outros dois que a gente viu anteriormente, né? Eles localizavam aonde aí? Na direita, né, da reta T. Na direita da reta T e acima das retas R e S, né? Tava aqui, eu vou riscar aqui, ó. Estavam aqui, aqui e aqui. Ok? São ângulos correspondentes. Da mesma maneira que eu tenho aqui o ângulo de E e o ângulo de F, também estão o quê? Acima da reta R e acima da reta S, né? E estão aí, no caso, do lado esquerdo agora, né? Dessa reta T. Mas eles também são chamados de ângulos o quê? Correspondentes. Da mesma forma que eu tenho aqui, pessoal, ó, o ângulo de N e o ângulo DM estão o quê? No caso agora, abaixo da reta S, também abaixo da reta R. Ok, pessoal? Abaixo da reta S, abaixo da reta R. E no lado, no caso esquerdo, da reta T. Também são ângulos o quê? Correspondentes. Aí ele fez um outro caso aí em que agora os ângulos estão abaixo da R, abaixo da S, do meu lado o quê? Direito. Então, também são ângulos correspondentes. Eles possuem medidas iguais. Não esqueçam disso, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Precisa voltar alguma coisa aí? Pode falar. Não. Duda, não. Mais alguém? Mais alguém? Vamos. Então deu para entender, né? Até aqui. Certo. Sabendo então, pessoal, que as linhas RS são paralelas, se usarmos um transferidor como antes, que propriedade verificamos em cada caso? Né? Nas atividades, com auxílio de um transferidor, vamos observar mais propriedades de ângulos formados por uma transversal, cortando duas linhas paralelas. Ok, pessoal? Então, vamos para trocando ideias aí agora, né? Aí eu vou abrir lá o slide que fica maior. Dá para escrever também com mais... Pronto, conseguem ver aí? Estão conseguindo ver aí, né? Trocando ideias, ok? Não tá Não consegui aparecendo ver nada, não, Johnny. Ah, não apareceu não? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo nada, John. Joia, deixa eu compartilhar novamente. Aqui. Não. Já a Ciara saiu aí, todo mundo ligou os áudios agora. Já saiu. Todo mundo visualizando Aí. agora, gente? Já se tava na aula? Tá, você nem percebeu, Cauã? Nem eu. Atenção agora, ó. Trocando ideias, vocês deveriam ter me enviado pela plataforma, né? Eu acho que o Web que me mandou no WhatsApp. Também. Você manda lá, rapaz. Tira ele da aula, John. Vou ficar aqui mandando Você mais manda lá. Bora lá. Primeira questão. Manda o quê, Johnny? Manda trocando ideias lá na plataforma. Você não mandou, não. Qual tá falando? Você mandou no privado. Olha só, gente. Primeira questão, ó. Qual o símbolo matemático para indicar que duas retas são paralelas? Ele citou isso no texto. Por exemplo, como podemos dizer que uma reta T... Ó o áudio aí, viu? Tá uma batucada terrível aí. Que uma reta T é paralela a uma reta U. Como é que nós vamos fazer, gente? Hã?
reta T paralela à reta U. Ver se o ângulo tem a mesma medida. Não, não, não. O símbolo, pessoal. Olha como é que vocês são. Olha a falta de atenção. Olha a Na falta de verdade, atenção. eu estudei a segunda, né? Será que eu vou ter que voltar lá no texto, gente, para mostrar que ele colocou reta T. Vou colocar minúsculo, reta T. Aí eu vou deixar um espaço aqui que eu vou colocar barra, barra, U. Aí eu vou colocar aqui barra, barra. É assim, pessoal. T paralela a U. O símbolo matemático é esse. T minúsculo, barra, barra, U minúsculo. Entenderam? Deu para entender aí, né? Pronto. Número 2. Descreva, pessoal, como a distância entre duas linhas pode ser usada para determinar se elas são ou não paralelas. Eu vou colocar essa resposta da 2 aqui embaixo, ó, 2. E aí, pessoal? Johnny, posso falar a minha resposta? Pode falar. Eu coloquei, não, basta uma em sentido oposto da outra. Uma em sentido oposto à outra. Pode ser. Pode ser. Quem não colocou nada, que eu vi que muitos entregou a 2 aí Ô, sem Johnny. fazer, pode falar. Johnny, Diga. não seria medindo o ângulo dela para saber se são? Olha, atenção na pergunta. Descreva como a distância entre duas linhas, distância entre duas retas. Não está citando nada de ângulo aí, não. Ok? Está falando da distância entre duas linhas, ou seja, entre duas retas. Como que essa distância pode ser utilizada para a gente definir se elas são ou não paralelas? Elas têm que manter o quê, pessoal? A mesma distância entre si. Por isso, elas nunca vão se cruzar. Era só você definir, pessoal, qual é a característica de uma reta que é paralela à outra. Ok? É porque Escreva. medida no meio, não precisa de medida, por isso. Então, você vai escrever assim, ó, duas linhas paralelas. Duas linhas paralelas. Sempre mantém. Eu vou colocar simplesmente não se cruzam. Mas você vai colocar que mantém a mesma distância. Mantém a mesma distância, né, entre si. Ok? Então, aí sim, o Web vem a sua... Por isso, nunca se cruzam. Ok? Na verdade, pessoal, ele apenas pediu aí na 2 para que você descrevesse... Fala. Eu acho que seria assim, ela mantém a mesma medida o percurso todo, né? Sim, o percurso todo. Por isso, elas nunca vão se cruzar. Mesmo se você prolongar elas ao infinito, não vão se cruzar. Agora, 3. Os pares de ângulos abaixo, né, os pares de ângulos indicados aí em destaque aí, né, de vermelho, se assemelham a algumas letras do alfabeto. Com base nelas, diga o que você observa com respeito agora à medida de ambos em cada caso. Não. E aí, pessoal? Eu tenho um ângulo aí, pessoal, na forma de X. Pode observar aí, pessoal. Eu tenho um ângulo na forma de X aí. Eu tenho um ângulo na forma de F. Olha aí. Esses dois pares de ângulo que ele destacou aí, e mais o segmento de reta, formou essa letra do alfabeto aí, F. E no terceiro caso, o que ele destacou e formou Z. Né?
Então, ele pediu aí, os pares de ângulos indicados abaixo se assemelham a algumas letras do alfabeto. Aí, o primeiro se assemelhou a X, depois houve semelhança com a letra F, depois houve semelhança com a letra Z. Aí a pergunta, né? Como que a gente pode classificar esses ângulos aí? Claro que no texto vocês não iam encontrar, né, pessoal? Então, vocês tinham que pesquisar. Mas aí, vamos lá, ó. 3. O primeiro aí, em X, nós vamos colocar assim, ó. Os ângulos formando um X, eles são classificados, pessoal, como opostos pelo vértice. Ok? Eles são formados por uma reta cortada por uma transversal. Vou fazer esse exemplo aqui agora, ó. Essa reta aqui, ó. Vou desenhar ela aqui. Olha, essa reta cortada por essa transversal. Ou seja, duas retas, né? Concorrentes, oblíquas, você vai ter aí dois pares de ângulos correspondentes. Aí eu vou destacar eles aqui agora, ó. Correspondente, esse aqui de vermelho é correspondente a esse outro de vermelho, tem a mesma medida. Esse aqui de verde é correspondente a esse outro aqui de verde. Certo, pessoal? Ângulos correspondentes têm medidas o quê? Iguais. Assim como ângulos correspondentes também tem, como a gente viu aí anteriormente. Certo? Falta menos de um minuto, pessoal, para acabar